Oi, gente, boa noite, tudo bom? Prazer enorme aqui, a gente está montando esse ciclo de lives, especialmente a partir da lei Aldir Blanc, em Jaboatão, com o projeto que se inicia agora, que é Literatura e Memória, a contribuição de Jaboatão dos Guararapes para as letras brasileiras, né? E é um tema muito interessante que interessa aos estudantes do ensino fundamental, também do ensino médio, né, e os nossos queridos professores da rede municipal de ensino e a população de maneira geral, o pessoal de literatura, né? E por quê? Porque pouca gente sabe dessa contribuição que Jaboatão deu, né? E isso é um ato que vai reverberar, né, não só em Jaboatão, mas no estado de Pernambuco, né, com a publicação do jornal Dia Virá, depois a influência desses poetas jabotanenses lá em Recife, e depois a sistematização da geração 65, e o desdobramento, né, numa perspectiva aí de uma literatura publicada de forma mais marginal, que é o movimento pirata, né? Então, essa é em grande importância, espero que vocês curtam, tá? Os nossos convidados de hoje, que a gente vai trazer para conversar com a gente, né? O professor, historiador, né, membro da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes, né? James Davidson, está aí, James? Tudo bom, querido? Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, esse é o nosso primeiro convidado, e o segundo convidado que nos fala lá da Paraíba, né, o especialista em poesia pernambucana, né, o grande poeta aí, Rogério Generoso, figura importantíssima na nossa cena poética, literária e cultural. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Marcena, boa noite, James, e a todos. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Então, veja, por incrível que pareça, a Academia de Letras tem uma representação muito importante nesse cenário da literatura jabotanense, né? Um dos nossos patronos é o Alberto da Cunha Mello, que é um dos caras responsáveis aí, né, do qual eu tive o prazer de conhecer, nosso querido Rogério também. Eu não sei se James chegou a conhecê-lo, mas era uma... Não, então o Alberto era uma figura, assim, incrível, um puta poeta, grande poeta, um intelectual brilhante, um sociólogo, e que muito contribuiu. Então, a gente começa aí ouvindo James, né, James? Tu faz esse contexto inicial aí, né, do Dia Virá, e depois a gente faz os comentários, né, e parte para Rogério Generoso e o desdobramento do Dia Virá lá em Recife, na geração, e depois no Movimento Pirata. Fica à vontade. Tá certo, Adriano Marcena. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar passando aqui nesse momento, né, tão importante, né? E Jaboatão, como você falou, né, da Academia de Letras, Jaboatão tem uma grande contribuição para a literatura a nível não só local de Pernambuco, mas também a nacional, né? Jaboatão é a terra de Frei Jaboatão, né? Que é um dos nossos patronos também da academia. Natividade Saldanha, né? O grande poeta lá do início do século XIX, né? E mais recentemente, né? Nós temos Benedito Cunha Mello, nós tivemos Alberto da Cunha Mello, nós tivemos vários poetas, né? Que fizeram parte dessa geração de 65, né? Que tiveram uma atuação importante na história de Jaboatão, de Pernambuco, principalmente ali naquele período, né, da década de 1950, da década de 1960, né? Foi uma época, assim, que historicamente foi um momento muito importante, né, a nível local, nacional e de Jaboatão também, onde aconteceram muitas coisas que são lembradas até hoje, né? Eu gosto sempre de contextualizar as coisas, né? Porque assim, os fatos eles não acontecem de forma isolada, né? E eu fui fazer, antes de fazer essa pesquisa sobre o Dia Virá, eu fui fazer o que é que estava acontecendo, né? Naquele período, né? Qual o contexto em que o Dia Virá ele se insere, né? E eu percebi que justamente depois do Estado Novo, até antes do golpe militar de 1964, a gente viveu um período bem interessante,
aqui em Jaboatão. Eu acho que foi uma das épocas assim mais ricas mesmo para se pesquisar, para se falar, sabe, sobre a cidade de Jaboatão, né? De 1945 até 1964, né? Nessa época, Jaboatão já era conhecida como a cidade operária, principalmente por conta da presença das ferrovias, né? Jaboatão sempre cresceu ali por conta das oficinas da Great Western, né, que foram instaladas no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX foram ampliadas. E Jaboatão tinha uma grande presença de operários. Além da ferrovia, tinha também a fábrica Portela e tinha as usinas, né, que também tinha o trabalhador rural e o trabalhador da fábrica de papel, né? Então a cidade de Jaboatão, ela tinha crescido principalmente por conta disso. Além desses grupos, a gente tinha também os comerciantes, né? E o pessoal que prestava serviço na cidade, né? Que formavam, de certa forma, a elite de Jaboatão Centro, né? Só que Jaboatão ficou conhecida mesmo a nível nacional em 1947, porque elegeram o primeiro prefeito comunista do Brasil, que foi o Dr. Manuel Rodrigues Calheiros, né? Então Jaboatão ficou conhecida como Moscozinho ou Moscozinha, né? Então Jaboatão ficou conhecida mesmo assim, todo mundo falando que Jaboatão é uma cidade cheia de comunistas e tal, né? Até porque esses trabalhadores de todas essas indústrias que eu falei, eles já tinham uma história de organização sindical já bastante avançada, né? Então, o Sindicato dos Ferroviários de Jaboatão foram um dos primeiros a serem criados no estado de Pernambuco. Aí depois criaram o Sindicato dos Papeleiros, né, da fábrica de papel, né? E nessa época, justamente quando ocorreu o Dia Virá, os trabalhadores do campo, eles estavam na luta pela criação dos sindicatos rurais, né? Inclusive, é um dos temas que foi pouco pesquisado, pouco estudado, conheço poucos trabalhos em relação a isso, sobre essa questão dos trabalhadores rurais de Jaboatão, né? Que nessa época, justamente quando o Dia Virá estava circulando, inclusive, chegaram a invadir o centro de Jaboatão em busca de protestar pela criação do seu sindicato. Então, essa só é uma das coisas que estavam acontecendo nessa época. Um pouco antes do Dia Virá circular, Jaboatão ainda ganhou a peixe de Cidade do Bode Cheiroso, certo? Muita gente já ouviu falar dessa história de que um bode de cavaleiro, conhecido como bode cheiroso, circulava pela cidade. Dizem que ele pegava o trem sozinho em Cavaleiro e descia em Jaboatão e depois pegava o trem de novo para descer em Cavaleiro, né? E esse bode, numa brincadeira lá que fizeram durante as eleições, teria sido eleito vereador pela cidade e a notícia correu por todos os cantos do Brasil e do mundo. Inclusive, foi notícia em Londres, né, essa eleição de um bode para vereador, e Jaboatão ficou conhecida como a cidade do bode cheiroso até hoje. Mas nessa época, especificamente, quando o Dia Virá passou a circular, né, o Dia Virá, ele foi um pequeno jornal feito por alguns estudantes de Jaboatão. Ele teve pouco tempo de circulação, certo? Ele foi lançado em 1961 e circulou até o ano de 1963. E nessa época, o mundo vivia um contexto bem turbulento, né? A gente estava no auge da Guerra Fria, tinha a disputa de um lado entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Em Cuba tinha acabado de acontecer a Revolução Cubana, né, de 1959. Então, essa palavra comunismo era um terror, né, na América Latina toda, certo? Então, nesse contexto conturbado,
tanto a nível de Brasil como contexto local, foi que surgiu o jornal do Dia Virá, certo? Esse jornal, ele teve a primeira edição dele no dia 17 de setembro de 1961, certo? E ele tinha como um lema um grito do estudante jaboatonense acordando a justiça, certo? Que era o lema que vinha na página. Ele tinha um pequeno formato de 32 por 23,5 centímetros, certo? A redação dele ficava no que é hoje conhecido como Beco da Colônia, né? A Rua Câmara Lima, na época também já era conhecido como Beco da Colônia, né? E os seus fundadores foram o seu Dr. Jackson Vieira, que na época era bastante jovem, né? O redator-chefe era José Luiz de Almeida Melo, que esses dois ainda, inclusive, ainda estão vivos, né? O Dr. Jackson e seu Dr. José Luiz de Melo, né? E tinha também a participação de Ivo de Oliveira, Severino Bernardino da Silva, Carlos da Paz Portela, do poeta Alberto da Cunha Melo, Paulo José da Silva e Raul Gadelha. Esses eram os principais, né, personagens que compunham o jornal. Mas, ao longo das edições, ele foi recebendo a contribuição de outras figuras importantes, como o próprio Benedito da Cunha Melo, o teatrólogo Irapuã Caeté, que também é outra figura assim das artes e da cultura de Jaboatão, que é pouco conhecido, Rafael Peixoto, o poeta José Gomes, conhecido como poeta vasqueiro, também chegou a publicar algumas poesias, né? Então, o jornal ele chegou a ter essas contribuições de outras de terceiros, né? E nessa edição, nesse contexto que surge o Dia Virá em Jaboatão, na época, você já tinha vários outros jornais em circulação na cidade. Na verdade, foi a época em Jaboatão onde mais teve a circulação de periódicos desse tipo, né? Esse finalzinho da década de 1950 até o início dos anos 60 foram a época que tinha uma grande circulação de jornais, né? Então, vocês pensem como devia ser, né? Você tinha várias fontes de imprensa noticiando fatos diferentes, então você tinha mais de uma alternativa de enxergar as notícias, certo? Então a gente tinha o Jaboatão Jornal, que tinha começado uma década antes, né? O Jaboatão Jornal, que tinha Elisé Figueroa, né? O Benedito da Cunha Melo também fazia parte do Jaboatão Jornal. O Van Hoven Ferreira Veloso, o autor de Jaboatão dos Meus Avós, fez parte do Jaboatão Jornal. E outros periódicos que também tiveram vida curta, assim como o Dia Virá, né? A Juventude, o Estudante, a Gazeta Jabotonense, o Jornal de Cavaleiro também circulou nessa época, o Guararapes, um segundo jornal, o Estudante, né? E o Trabalhador, né? Foram alguns dos periódicos que foram contemporâneos, digamos assim, do jornal O Dia Virá. Mas por que o Dia Virá ficou, de certa forma, até mais conhecido que esses outros, né? Bom, diferente dos outros jornais, o Dia Virá ele tem um tom mais crítico em relação à sociedade da época, certo? Eram estudantes, né, trabalhadores, e eles botavam a boca no trombone, como assim dizer, né? Então, eles tinham várias matérias que causavam muitas polêmicas, inclusive na sociedade da época. Eu fiz aqui uma seleção de algumas, certo? O que me chamaram a atenção, né? Por exemplo, em 21 de julho de 1963, no número 16, eles fizeram uma matéria chamada Banqueiros Roubo Bancários, né? Falando justamente sobre essa questão da exploração do trabalhador do banco pelos proprietários dos bancos, né? Fizeram outra matéria também muito ácida, assim, vamos dizer, senhores demagogos, né, criticando
a elite política da época de Pernambuco, vários políticos, eles, digamos assim, fizeram várias críticas bem pesadas. Uma outra matéria que eles chamavam Ser Ladrão, né? Dando indiretas assim a figuras que eram muito conhecidas tanto no contexto local de Jaboatão como no contexto de Pernambuco, né? Então, outra matéria aqui que eu elenquei foi milhões dormindo nos bancos, né? Milhões de dinheiro dormindo nos bancos e milhares de homens nas ruas, criticando a questão do desemprego, né? Fizeram uma matéria também muito crítica em relação aos comerciantes de Jaboatão, né? Comércio de Jaboatão, salário de fome, né? Onde eles falavam sobre a questão do salário dos trabalhadores do comércio, né? Vereadores roubam o povo, né? Então, a Câmara de Vereadores de Jaboatão, a Assembleia Legislativa, a própria prefeitura não escapavam das críticas, né? Eles faziam pesadas críticas mesmo ao pessoal do Poder Legislativo da época, né? Lembrando que Jaboatão, nessa época, quem era prefeito era Humberto Lins Barradas, né? Ele estava no segundo mandato dele, tinha sido eleito em 1959 e terminou esse mandato em 1963, certo? E eles criticavam muito também a questão da prefeitura e criticavam também muito o governo do estado, né? Na época, quem era o governador era Miguel Arraes, certo? E eles também não poupavam críticas aos deputados e ao governo do estado na época, né? Então eles fizeram várias matérias nesse sentido, criticando a hipocrisia, criticando os políticos. Eu inclusive até separei uma que eu acho que sintetiza bem o que era o Dia Virá, certo? Tinha uma matéria deles que foi justamente a matéria de aniversário de um ano, primeiro ano do Dia Virá, certo? E eu separei aqui para vocês. Acho que essa matéria sintetiza tudo que eles pensavam, que eles defendiam, certo? Primeiro aniversário. Hoje é o primeiro aniversário do Dia Virá, mas ele não está em festa. Ele chora com o povo a tragédia atual. O Dia Virá está apenas um pouco orgulhoso, um justificado orgulho. Embora durante este ano não tenha crescido em tamanho, cresceu em experiência e coragem. E cresceu ainda no conceito do povo, é ainda um menino malcriado, revoltado com essa democracia esquelética, revoltado com esses morcegos da sociedade. Eles fazem do sangue do povo, da miséria popular, o combustível de suas indústrias. Dessas indústrias que são nossas, mas cuja renda vai dormir nos bancos estrangeiros. Revoltados com esses marginais engravatados, que com as suas caras de rinocerontes vivem, por trás de seus burês, a escarrar estupidez diariamente, contra humildes subalternos. Revoltado com essa alcateia de políticos, esses quadrúpedes de paletó, que destroçam a vontade do povo, como os lobos, as ovelhas. O dia virá, não toma parte nessa guerra de ideologias entre o Ocidente e o Oriente. Comunismo e capitalismo, disfarçado ou não, são pestes da mesma categoria. Então, essa matéria, na minha opinião, ela simplifica, ela resume exatamente o que era o Dia Virá, certo? Era um jornal que não perdoava ninguém, ele não perdoava a esquerda, ele não perdoava a direita, ele não estava ali para bajular ninguém, certo? Eles batiam de frente na burguesia, batiam de frente no capitalismo, batiam de frente no comunismo, eles não tinham exceção. Era um grupo
muito crítico, né? Era formado por um sociólogo como Humberto Eco de Mello, ou você citou Jackson Vieira de Mello também, um advogado brilhante que nós temos, eu tive o prazer de trabalhar com ele no Instituto Histórico. Irapuan Caetés, o dramaturgo, como você lembrou, esquecido, e que merece ter a obra estudada e valorizada e fortalecida dentro de uma dimensão de uma política pública para a cultura. Eu convivi com Irapuan Caetés e foi importantíssimo. Você cita o contexto político, não é, que é super importante para a gente entender essa dinâmica que vai gerar, principalmente, a construção desses versos, não é? Esses versos que como você disse, o Dia Virá não apoiava nenhum contexto ideológico, eles tanto falavam mal do governo de esquerda, como do próprio capitalismo, dos liberais, enfim. Eles não tinham uma veia mestra. Para eles, tudo era muito problemático. Até lembra um pouco o anarquismo, mas eles não eram anarquistas, né? Mas, assim, tinha a grande questão que você citou também do poeta vaqueiro, né? Foi isso, José Gomes. José Gomes. Que a Dilza Vieira Bello, sabiamente, trazer para a gente de uma forma brilhante uma obra sobre o poeta vaqueiro. Então, esses poetas que vão escrevendo e que vão tendo ao lado esse modelo, esse paradigma de uma abordagem política que não refresca para ninguém, né, que são críticos, veementemente críticos, né, eles parece até frankfurtianos nesse sentido, né? E não poupam ninguém, não poupam. E aí a poesia que nasce nesse contexto, ela é super importante para abrir o que a gente poderia até dizer aí, correndo alguns riscos, uma pós-modernidade. Por quê? Porque a própria construção das matérias e da abordagem jornalística do Dia Virá não segue, né? Não tem uma linha única para abordar, não é um jornal de esquerda, nem de direita, nem liberal, nem comunista, enfim, nem socialista, nada. Exato. Ele atira para todos os lados, para tudo que é injustiça, não é? Como o slogan dele bem lembra. Bem lembra que você ressaltou no começo. Então, isso vai desaguar na poesia. Curiosamente, a poesia também vai ter esse lado, não pelo sentido de estourar tudo, né, denunciar tudo, mas de não estar preso a escola nenhuma. Essa analogia aí possível que a gente vai ver. Mas, James, muito bacana. Então, você quer fazer algum comentário a mais a gente nessa primeira rodada? Sim, é exatamente isso. Eu estive no Instituto Histórico, infelizmente não tinha a primeira edição do Dia Virá, né? Número 1. A gente sabe sobre essa primeira edição é através do que o Jaboatão Jornal publicou, né, a respeito deles, né? Vamos. Exato. Inclusive foi justamente lá por conta da briga com o Jaboatão Jornal que o Dia Virá se desfez, certo? Exato. E eles fizeram muitas críticas pesadas a algumas figuras proeminentes do Jaboatão Jornal, especialmente a Eliezer Figueroa, certo? E isso gerou um mal-estar muito grande, tanto entre eles como fora da sociedade, né? E nesse mal-estar, acabou os componentes do Dia Virá se dividindo entre si e rompendo, né? O resultado foi que, no final lá de 1963, o Dia Virá deixou de circular, né? Mas eu tentei observar, analisando as matérias, e você não via nenhuma espécie de comprometimento ideológico partidário, certo? No Dia Virá. Não era um jornal que estava ali para vender nenhum partido político ou nenhuma ideologia política, né? Exato. Então, quando eles criticavam a burguesia, o neoliberalismo, os banqueiros, não necessariamente eles estavam defendendo o comunismo, certo? Meti o pau também, Exato. Eles eram muito críticos em relação a tudo que eles achavam que fosse autoritário, abusivo, explorador,
né? Eles estavam ali para denunciar, certo? Eles estavam ali para atacar, sem papa na língua e sem medo de Exato. ninguém, certo? A Eles coragem aumentava, né? Exato, né? Então você tem até alguma participação de alguns sindicatos nas publicações dos estudantes, de alguns sindicatos locais de Jaboatão, mas você não tem um jornal amarrado com o partido político nenhum, certo? O jornal ali ele estava solto. Ele é Ele era livre. independente Exatamente, das independente. ideologias e dos partidos. Muito massa. Eu acho que é uma coisa que eu conheci Van, você deve ter conhecido também ou não? Você conheceu Van? Van Rove Ferreira Veloso? Infelizmente, não. Eu conheci o Dr. Jackson, né, que, Jackson, sim, claro. inclusive, Eu conheci Van eu conheci também. E, assim, eu ainda consegui pegar um pouco desse ranço que existia dessa época. Não mais pelo fato, mas já pela repercussão do fato histórico. Né? é, Isso é muito comum. E o Eliezer Figueroa, pai do Fernando Figueroa, né, e da Mirtes Figueroa, pessoas queridas, ilustres de Jaboatão hoje, teve uma contribuição também muito grande para o jornalismo, para tudo, né? Então, como os meninos do Dia Virá batiam impiedosamente em quem aparecesse na frente, estava nem ali preocupado com nada. E isso causou realmente esse mal-estar que você destacou de forma brilhante. Bom, vamos ver o que é que o poeta traz para a gente aí, generoso, a partir do que James esboçou aí, meu irmão, um estudo, uma leitura aí histórica, contextualizando o período, trazendo as complexidades e as contradições do próprio período histórico do Dia Virá. Generoso, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Marcena. Boa noite, James. Boa de noite. novo, né? Bom, parabéns a James pelo contexto histórico, né? Jaboatão dos Guararapes, Jaboatão, como era chamado na época, né? Tem uma participação na literatura pernambucana e brasileira em contexto, né? Essas reuniões que aconteciam na casa, muitas vezes, do Benedito Cunha Melo, elas se prolongaram e se estenderam para o que foi chamado de geração 65 pelo historiador Tadeu Rocha. Né? Por que geração 65? Talvez não, com certeza porque é uma geração de poetas que ele começa a aparecer na cena poética a partir do início dos anos 60, né? E outros depois de 65. Então, 65 ficou sendo também um ano que nós temos a geração 45, talvez o professor Tadeu Rocha quis colocar outra geração 65, o nome, né? Bom, a partir daí, nós temos que dizer que a geração 65, ela é muito mais uma diversidade estética do que uma homogeneidade de estilos, né? Você não pode e não encontrará na geração 65 a geração 65 foi tipo a geração de 22, a antropofágica, né, o poema piada, a de 30, uma profundeza, né? A de 45, alguns têm uma crítica muito séria a ela, né? Que é a volta do soneto, enfim. A geração 65, ela é capitaneada por alguns nomes, principalmente de Jaboatão, como Alberto Cunha Melo, Jaci Bezerra, né? E ela vai se espraiando, e ela chega ao público através dos diários, né? Dos jornais de Recife, né? De um lado, primeiramente, o Diário de Pernambuco, através do professor César Leal, crítico literário, professor da UFPE, e do outro, o Jornal do Comércio também, foi nessa maré, com o poeta Aldário Alves, né? Figura importante também, que publicou vários poetas.
E entre esses nomes dessa diversidade, já citei aqui Alberto Cunha Mello, né? E Jaci Bezerra, Domingos Alexandre, o próprio Marcos Acioli, você não tem nenhuma ligação estética entre esses poetas, né? Assim, a não ser que, dos que eu citei, muitos eram parnasianos antes de enveredarem na geração 65, né? Jaci Bezerra é notório nos seus sonetos. Alberto tem espaços sonetos também primorosos, né? Mas aí eles encontram-se na casa do próprio Benedito, na casa de José Luiz de Mello, né? Que é um poeta de Recife, né? Morava em Recife, à época, no bairro de Jardim, São Paulo, e eram regados às tardes, noites, a recitais, né? E era uma maravilha. Eu tive o prazer de conhecer alguns nomes da chamada geração. Tive uma atividade bem próxima durante alguns anos com o Marcos Acioli, com o Alberto Cunha Mello. O Alberto tem uma situação muito interessante, que eu fui procurar um livro, onde meu pai era encadernador da Federal Rural, e ele tinha um livro dele que me interessava muito, que ele me presenteou na infância, e eu fui lá na Biblioteca Pública do Estado, setor de obras raras, e Alberto era quem comandava aquele setor, e ele perguntou a mim, mas o que você está procurando? Porque meu pai, ele é encadernador, e ele encontrou essa obra lá, né? Uma obra de Nelson Barbalho, o livro de glosas, que foi quem me iniciou na poética, né? Chamado Major Simbora Francês. E ele disse, bonita atitude, seu menino, procurando a memória de seu pai. Falava assim, né? Alberto não tinha uma... Era sempre assim. E também Raimundo Carreiro, também participou dessa geração. Tem grandes nomes como... posso citar aqui um poeta que hoje é meio esquecido, né? Almir Castro Barros. Estamos por aí. Mas, Marcena, diga aí o que você quer, que lhe interessa saber mais. Eu acho que o mais importante, poeta, para você poderia destacar aí para os nossos estudantes e professores, e para os escritores, poetas de Jabotão, qual foi o impacto causado pela geração de 65, aí a partir da turma de Jabotão, né, como o pessoal costuma dizer, como é que isso vai desaguar lá na literatura, né, registrada aí tanto por Audálio Alves como por César Leal? Como é que isso chega aos poetas? Como é que os poetas se apropriam disso de forma mais prática? Né? E depois lá o desdobramento da geração no movimento pirata, né? Como é que você poderia fazer uma síntese aí para as pessoas entenderem e puderem se aprofundar, né, se assim o desejarem? Bom, a geração 65, ela traz para a gente, dentro dessa diversidade, a palavra poética plurívoca, né? Não existe aí universidade, né? Todo mundo atrás de todo mundo, né? Uma vez eu estava num concurso e o cara disse, o seu poema parece muito com a maneira de João Cabral de Melo Neto. Eu achei horrível o comentário. Meu Deus, porque a gente briga para sair, né, pai? Briga para ter uma voz própria. Claro que a gente na observação de cada um tem esses ícones, né? Mas depois que a gente os veneros conhece, a intenção devia ser matá-los, poeticamente. Assumir o lugar deles. Enfim, a geração 65 ela serve como uma bússola, né? Para os que virão depois, né? E eu falo na geração pirata, inicialmente, né? Que ela se instala também com parte desse grupo trabalha lá, né? Na Fundação do Aquinabu, e capitaneada por Miriam Brinteiro, que cedia a casa que era próxima à Fundação do Aquinabu, para eles se encontrarem e fazerem poemas, os livretos mimeografados,
Depois ela vai atingir a geração chamada de marginal aqui em Recife, né, e em outros pontos do Brasil, né? O movimento dos escritores independentes, né, todos eles vêm nesse legado da geração 65, a meu ver. Né? Eles partem do pressuposto que aquilo ali, sim, é novidade. Ó, é novidade, claro, obviamente, sim, por que não? Alberto da Cunha Melo, no seu livro Iacala, é todo em oitavos, poeta, né? Forma utilizada muito por Camões. E por que não é novidade? É novidade, né? Os sonetos de Jaci são novidades, né? São releituras e outros poetas vão, a partir daí, se libertando desse aprisionamento de ter que ser hermético, ou ter que... Enfim. Mas é interessante que a geração 65, ela está presente em Pernambuco, né, de uma forma muito enraizada, né? E, infelizmente, ainda não de forma abrangente. No Brasil, ela ainda não tem a força que deve ter como norteadora da literatura no Brasil. Inclusive, Rogério, é uma cena poética que contempla muito as mulheres, tem muito espaço para a mulher, né? Estão na frente, estão na cabeça das publicações, né? Tanto na parte de pensar sobre a produção e nas soluções para publicar os poetas, como também como poetisas, né? Sim, sim. A Miriam Brindeiro, a nossa dama da música e da produção, né, que prestava sua casa. Nós temos as poetisas, para não fugir a memória, Maçã, me ajuda aí, né? Temos... porque eu tô ficando velho, pô. Fica não, tô bem velho. Apesar de você não ser do período da geração... Mas, por exemplo, não só na literatura, mas ela também parte lá de João Bandeira. Sim. Temos... deixa eu me ver agora bem pegado, cara. Mas ele vai desdobrar, a geração vai desdobrar em vários nomes depois, né? Inclusive nessa prática poética, né? Iniciada pela própria geração de 65. O que eu acho interessante é que, nesse momento, o contexto cultural do Recife tem algo muito importante acontecendo, que você sabe, que é o Bar 7 do Tarcísio Pereira, e que depois vai se desdobrar na famosa Livro 7, que é uma espécie de útero intelectual, principalmente para desaguar os poemas, para vender a geração de 65, né? Um pouco depois, evidentemente, na década de 70, e a geração pirata, né? Você poderia comentar aí sobre a importância da Livro 7, James também pode ficar à vontade, que é muito importante. Adriano, eu só queria lembrar a Rogério Generoso de Teresa Tenório. Sim, Teresa Tenório, sim. Grotesco eu nessa parte, Teresa Tenório. Ela é importantíssima. Eu conheci um pó importantíssimo. Não era um grupo só masculino. Né? Não era só um grupo masculino. Não, é exatamente o que eu destaquei. Eu destaquei, James, aqui exatamente isso, que era um grupo que tinha mulheres na frente, no sentido da produção, de tentar solucionar os entraves, os gargalos da produção, como o Miriam Brindeiro dentro da Fundação Joaquim Nabuco, e tinha poetisas que publicavam também, né? E que vai desaguar em Débora Brenan, vai desaguar, inclusive hoje, até em Cida Pedrosa. Todo esse pessoal vem como consequência. Lucila Nogueira, né? Lucila Nogueira, exatamente. Então, vem um grupo aí de poetisas, de escritoras, no rastro da geração, e que isso é muito importante, até hoje se fortalece, né? Você falando a questão do Alberto da Cunha Melo sobre
os octassilábicos, né, os versos em 8 sílabas, que é engraçado, porque ele vai romper com a tradição da poética de natureza popular, né, nas redondilhas em sétima ou em décima, né, dos galopes, dos martelos, das estratégias camonianas, e ele vai quebrar isso. Isso, como você ressaltou, é o novo para a época. Ninguém tem ousadia de não fazer versos em 7 ou em 10, né? Ou às vezes até versos alexandrinos, versos bárbaros em 11 sílabas, né? Eu tenho a necessidade de vez em quando ler Iacala, né? Eu tenho Iacala. Ah, sim. Uma grande obra. Tem que ler, né? Grande obra. Uma grande obra. E James, exatamente a gente estava falando sobre essa coisa da presença feminina, e hoje a gente ainda tem, Jaboatão tem hoje uma expressividade muito grande também, né? Apesar que a geração 65 ela vai acontecer no Recife, como consequência dos meninos de Jaboatão, do grupo Jaboatão, mas Jaboatão hoje tem, né? Eu acho que Pernambuco, de uma maneira geral, tem um quadro poético, não é? De poetisas, de mulheres escritoras, que é consequência dessa abertura da geração 65, né? E a gente tem esse retrato também na UBE, nas reuniões da UBE, a gente vê a presença massiva, expressiva das mulheres, né, na contribuição majoritária para a versificação e para a produção e para a ajuda de publicação de outros autores. Isso é incrível, né? Nós temos em Jaboatão o Lenemar Santos, que é um destaque, né, que é uma poetisa, né, que tem uma linha já diferenciada, mas vem nesse segmento de romper, não se prender a nada. Isso é uma coisa do dia virar, que deságua na geração 65 e está aí até hoje, né? Isso é bem pós-moderno, isso, né? O que é que vocês acham? Inclusive, eu acredito que a Academia de Letras, né? Jaboatão, pelo menos a metade sejam de mulheres, né? Exato. Francisco Isidora, claro que é bem antes da geração, está lá atrás, mas teve uma contribuição extraordinária também, né? Então, poeta, a Livro 7, ela foi um marco, né, para todo esse deságue literário do Recife, da região metropolitana, porque ele conseguia ter, se inicialmente era a casa de Miriam Brindeiro, lá onde todo mundo se encontrava, fazia uma espécie de ponto de encontro literário, né, e de resistência aqueles dias difíceis, né, que se passavam. A Livro 7 vai ser um espaço público, né, onde eles até tinham uma expressão, eu me lembro, eu frequentei a Livro 7, e eu me lembro que tinha aqueles banquinhos na frente. Lembra dos banquinhos que tinha na frente, Rogério? Banquinho. E aí o pessoal dizia assim, eu acho que era Carreiro, dizia assim, Academia da Calçada, porque ficava na calçada, né? As pessoas ficavam conversando na calçada. E era justamente uma afronta à Academia de Letras. Eu dizia, tinha Academia de Letras e tinha Academia da Calçada, onde todo mundo sentava ali, conversava, lia, falava. E isso não tem como a gente não destacar a importância política e cultural, né, literária, principalmente da Livro 7. Mas, James, você como professor, você é professor da rede municipal de Jaboatão? Sim, sou professor de Jaboatão. Pronto, e como é que você vê, apesar de ser de história, né, mas como é que você vê esses temas são abordados na escola, está no currículo, não está, isso é estudado, isso aparece em feira de cultural, em feira de conhecimento, ou não? Olha, no currículo, em Jaboatão, se eu não me engano, já existe uma lei para trabalhar essa questão da história de Jaboatão, sim. Certo? O que eu acredito que falta é você fazer casar mais, né, o que está na lei com a prática, né? E seria justamente você trabalhar com os professores para que eles tenham o domínio desses, não só da história de Jaboatão, mas também dos literatos de Jaboatão, certo? E como a gente falou na abertura, né, Jaboatão é uma terra de muitos escritores, certo? Eu citei o Frei Jaboatão, citei o Natividade Saldanha, a gente citou aqui o Benedito Cunha Mello, mas tiveram muitos, certo, escritores, e ainda tem, né? Mas os nossos professores, nem de história, nem de português, estão nas escolas, eles não têm ainda o domínio dessa participação de Jaboatão na literatura, né? Inclusive, muita gente entra em contato comigo na internet e tudo. Olha, tu conhece algum escritor
de Jaboatão, eu saio falando, né, de Samuel Campelo, Francisca Isidora, né, mas, infelizmente, falta isso. E outra coisa que falta também, Adriano Marcena, na minha opinião, é você também resgatar essas publicações, que muitas já estão esgotadas, e trazer de volta a vida e distribuir nas escolas, distribuir em feiras culturais. Por exemplo, Francisca Isidora, né, ela escreveu 3 romances e a gente não encontra esses romances em canto nenhum. Né? Tem um dos romances dela, O Sítio do Lisandro. Você não Sim, acha, é uma obra esgotada, certo? Os há livros de Samuel anos. Campelo, a gente não encontra, certo? Você, com sorte, acha um ou outro perdido num sebo aí da vida, né? Mas você não encontra, né? Então, falta, de um lado, tem o desconhecimento, né? As pessoas não conhecem, né? Por exemplo, aqui em Jaboatão a gente teve o cronista Renato Carneiro Campos, né? Que também estava nesse contexto aí, da geração de Sim, 65. Tem várias crônicas, ele era daqui de Jaboatão, né? No Diário de sim. Pernambuco, era sociólogo também. Inclusive tem uma crônica dele que eu gosto muito, é Eu Vou para Jaboatão, né? Onde ele É, fala lá das engazeiras à margem do rio Jaboatão, né? Que ele sente saudade sim, é. de repousar embaixo das engazeiras, né? E aí tem os Exato. romances de Maximiano Campos, certo? Que também era daqui de Jaboatão, certo? Do Engenho Duas Unas, né? E tinha vários romances regionais, né? Por isso eu estou com aqui, ó, Sem Lei e Nem Rei, de Maximiano Campos, né? Que são, em grande maioria, de romance, nesse enfoque de romance regional, né? Estilo José Lins do Rego, né? Então, falta esse conhecimento, né? A gente estuda muitas vezes nas escolas, ouve falar de Machado de Assis, ouve falar de José de Alencar, que devemos conhecer, claro, né? Fazem parte da nossa história enquanto Brasil, enquanto nação, mas a gente também tem que conhecer os nossos autores pernambucanos e nossos autores jabotonenses, né? Então, eu acredito que falta levar esse conhecimento para as escolas, certo? A gente tem muitas escolas em Jaboatão que homenageia como patrono muitas dessas figuras, tanto da parte histórica como da parte literária, mas a gente não conhece. O aluno está lá, nem os professores conhecem, né? Quem foi aquela pessoa? Quem foi na atividade Saldanha? Né? A gente tem em Jaboatão uma escola atividade Saldanha, certo? Mas muitos não, os professores nem imaginam que ele era de Jaboatão, que ele participou da Revolução Pernambucana lá na Confederação do Equador, certo? Que ele escreveu vários poemas, que ele era um revolucionário. Tudo isso a gente ignora, né? A gente fala muito dessa questão da participação feminina, hoje todo mundo fala sobre isso, mas quase todo mundo desconhece quem foi Francisca Isidora, certo? Que foi uma poetisa, gente, do final do século XIX, tá? Francisca Isidora nasceu no Engenho Santo André, nasceu na zona rural de Muribeca. Então, imagine uma mulher, naquela época, certo? Se colocar na sociedade para ter voz, né? Como não era difícil, né? Mas Francisca Isidora fez isso, escreveu romances, certo? A gente tem aqui em Jaboatão, muita gente não sabe, certo? A participação de Carneiro Vilela com Jaboatão, certo? A gente não conhece que o autor da Emparedada, ele tinha uma casa de campo em Jaboatão, às margens do rio Jaboatão, onde ele pegava os poemas que chegavam, os livros, romances que chegavam da Europa, em francês, ele se sentava às margens do rio Jaboatão para traduzir, certo? Porque ele tinha uma casa em Recife, onde ele trabalhava, mas ele passava os finais de semana em Jaboatão, e era onde ele tinha, digamos assim, o momento literário dele, certo? Às margens do rio Jaboatão. Então, nós temos todas essas figuras, todos esses personagens, certo? O José Gomes, o poeta da Vila Rica, certo? Infelizmente, ele morreu em 2009, certo? E sequer foi homenageado pela prefeitura, pelos órgãos de cultura, morreu completamente esquecido. Se eu não me engano, a única pessoa que fez alguma coisa para resgatar
a obra de José Gomes foi a de Isabelo, certo? Que reuniu os poemas dele, certo? O livro de José Gomes, Moçambique, certo? É uma obra dificílima de achar. Eu consegui na internet com muita dificuldade, e é um livro sensacional, certo? Moçambique, certo? Mas a gente precisa, enquanto professor, enquanto educador, enquanto produtor cultural, enquanto pessoa que milita pela história, pela cultura de Jaboatão, a gente precisa se juntar para resgatar isso, certo? Essa geração de 65, com tantos nomes conhecidos, Raimundo Carreiro, Benedito Cunha Mello, Alberto da Cunha Mello, Jaci Bezerra. Isso, gente, era para estar nas escolas, certo? Era para os meninos do ensino médio, quando estiverem lá estudando literatura, quando eles ouvirem falar de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de Graciliano Ramos, eles também saberem, certo? Que foi essa geração de 65, né? Então, o que eu acredito que falte é essa articulação, sabe? Para a gente levar essa cultura de Jaboatão, que é tão rica, que é tão valiosa, que é tão interessante, que é tão importante para a história do Brasil, né, para a história de Pernambuco, a gente levar para as escolas, certo? Eu acredito que o que falte seja isso. Inclusive, James, um dos nossos encontros aqui será sobre o primeiro dicionário, né, escrito na língua portuguesa no Brasil, que é o Dicionário de Moraes. Exatamente. Que é uma figura importantíssima que a gente vai receber a nossa querida presidente da Academia de Letras, a professora e poetisa Doralice Santana, estará conosco aqui também, falando sobre essa importante obra que foi escrita em Jaboatão, nas terras do engenho Muribeca Novo. Né? Então, veja bem, essas considerações que a gente fez sobre a escola, norteada por você de forma brilhante, foi por isso que a produtora Fernanda Carvalho, que é a produtora executiva deste projeto, criou este projeto, certo? E que ele é voltado, o público-alvo dele são os estudantes da rede municipal e da rede estadual do ensino médio, e os professores, para a gente tentar levar um conteúdo que, pelo menos, por mais rápido, mais breve que seja só uma cutucada para dizer, pô, existe tudo isso que esses caras estão falando? Que maravilha, onde é que está isso? Não é? Que o nosso querido secretário executivo de Cultura, né, André, possa também se sensibilizar e talvez aí com o prefeito Anderson, pensar em republicar esses títulos, essas obras importantíssimas, prefeito, secretário, tá? Nada mais, nada menos do que o fortalecimento e a valorização do nosso pertencimento, da nossa identidade e do que somos e o que fizemos para o Brasil. Somos nós, apenas isso, mais nada, não é? E eu me orgulho muito, tá? Apesar de ser recifense, mas eu tenho o título da Câmara de Jaboatão e já moro há mais de 30 anos, e acho que é essa contribuição que a gente tenta dar. Então, esse projeto nasce exatamente para isso, para que a gente possa levar, James, de alguma maneira, esse conteúdo para as escolas, né, que eles possam estar disponível também, evidentemente, para a população. Rogério, entra aí, poeta, para a gente já ir pensando aí nas nossas considerações finais, aí, depois dessa... Marcelo, eu queria só ratificar as palavras de James, né? E eu daria uma sugestão ao secretário de Cultura, do prefeito, e aos vereadores de Jaboatão que encampem uma lei que ela possamos publicar ao menos 3 autores por ano jaboatonenses ou que atuem em Jaboatão. Não vamos só ficar um espaço geográfico, nascer em Jaboatão, né? Mas, por exemplo, você, Marcelo, tem há 30 anos uma vivência, onde você vai, Jaboatão está presente. Adriano Macena é um autor importantíssimo, né? E um dramaturgo, então, nem se fala, né? E eu tenho o prazer de gostar da amizade dele, né? Sei bem das suas escritas, dos seus projetos, seja numa Ópera do Sol, agora na questão para a infância,
e ele pode depois dar um arremate aí, e tantos contemporâneos e também o que James falou, né? Os que já passaram e deixaram seu legado para ser uma lei que possa publicá-los em pocket. É uma coisa que a gente, 3 por ano, né? Para ser debatido na escola, né, para os alunos fazerem trabalho sobre ele, uma culminância, enfim. Minhas palavras que eu dou para... Eu acho que, Rogério, uma parceria entre o Instituto Histórico, a Academia de Letras, Secretaria de Cultura, né, através da Secretaria de Educação, criar os cadernos literários, né? James mostrou um caderno aí, que eu me lembro desses cadernos, publicados pelo governo do Estado, pela CEP, exatamente. Então, fazer isso, você junta uma coletânea e você contribui de forma expressiva. E isso é porque a gente não está falando nas cordelistas, e também não está falando nessa nova cena poética que vem. Aí é outro projeto. Outra história, né? Exatamente. Então, espero que o público tenha entendido aí a nossa proposta, o debate, a conversa. Eu me lembrei agora, rapidamente, de Cobra Cordelista, né? Sim, Cobra Cordelista, exatamente. E assim, poeta, porque se os professores, os estudantes, enfim, os coordenadores possam entender que existe sim um patrimônio literário dentro da nossa cidade, um patrimônio que tem uma contribuição expressiva para a cidade, para Pernambuco, para o Brasil, né? Você tem também personagens muito ricos aqui lembrados, como Antônio de Moraes, como Benedito Cunha Mello, né, Natividade Saldanha, que é uma figura maravilhosa você estudar, irreverente até as últimas horas, né? Alberta Cunha Mello, enfim, muita gente para falar e trazer esse pessoal para os jovens, os estudantes que estão aí, os adolescentes, para que eles possam entender que nós, sim, também contribuímos para a cultura brasileira de uma forma brilhante, através da literatura, né? E para os professores também, viu, gente? Estejam aí disponíveis para nos comunicar, nos provocar, para que a gente possa atendê-los aí dentro do que for possível para a construção cada dia mais de uma cidade mais humana, mais justa e colaborativa. Ok? As despedidas de vocês aí, fiquem à vontade, por gentileza. James? Queria agradecer mais uma vez, Adriano Macena, o convite, dizer que estou aí à disposição, certo? Passei 2 semanas aí com o coronavírus, mas graças a Deus eu estou melhor, mas ainda estou meio tossindo, mas é um prazer estar aqui, certo? Com vocês. E além de propor essa questão da parceria da Secretaria de Educação com o Instituto, com a Academia de Letras de Jaboatão, dizer que outra coisa que eu sinto falta em Jaboatão é a gente resgatar materialmente, né, fisicamente, digamos assim, essas obras, né, publicando mesmo, distribuindo nas escolas, certo? Não é só o Poder Executivo que pode e deve fazer isso, mas eu também sinto muito a omissão do Poder Legislativo nosso, de Jaboatão, da Câmara de Vereadores, que poderia muito bem separar uma parte lá do seu orçamento para contratar uma gráfica e pegar esses livros, tanto da literatura como da história de Jaboatão, que estão esgotados, Jaboatão dos meus avós, História da Imprensa de Jaboatão, as obras de José Gomes, de Natividade Saldanha, de Frei Jaboatão, o próprio dicionário de Antônio Moraes e Silva, que a gente também não acha em canto nenhum, certo? Exato. E pegar essas obras e 3 vezes por ano, enfim, de acordo com o que eles pudessem, está lançando aos poucos. A própria Assembleia Legislativa do Estado já fez isso em alguns outros momentos no passado, pegando obras que eram importantíssimas para a história de Pernambuco e lançando novamente, certo? E também, assim, eu sinto muita falta de você homenagear essas pessoas em Jaboatão através de esculturas, tá? A gente só tem, eu acredito que na Orla, a homenagem a Lula Cortes, a devida e merecida homenagem a Lula Cortes, né? Mas a gente não tem muito, né? Diferente de outras cidades, enquanto Recife você tem espalhados ali no centro aqueles circuitos dos poetas, né? Por que a gente não faz um circuito da poesia em Jaboatão, certo? A gente, de repente, podia pensar nisso, né?
Se o problema são a segurança em lugares abertos, por que não coloca em lugares mais ou menos protegidos, como as escolas, certo? Nas praças ali do centro de Jaboatão. No shopping, né? Tá, Casa da a figura Cultura. de Paulo Freire sentada ali esperando o trem. Exato. A figura de Francisca Isidora, recitando a poesia em Muribeca. Né? Você pega aí o Dr. Antônio Moraes de Silva, né? Benedito da Cunha Mello, o autor do hino de Jaboatão, certo? É muito esquecido também dentro da própria cidade. Né? Nino Então, Oliveira, né? Isso, certo? E pegar esses artistas, Samuel Campelo, por que não tem uma estátua de Samuel Campelo ali dentro do próprio Cine Teatro ou ali na frente, na praça, certo? Os autores que fizeram a história, escreveram a história de Jaboatão, Van Rubens Veloso, Orlando Breno, Eliezer Figueroa, certo? Então, a gente tem que resgatar isso, certo? O próprio Samuel Campelo, né, David, se você me permitir, o Samuel Campelo, que leva o nome do Cine Teatro, né, mais importante da cidade, ele praticamente esquecido. As pessoas não, mesmo tendo nascido em Escada, mas a contribuição dele para o teatro brasileiro é grandiosa. Né? Ele começa em Jaboatão a escrever, e depois ele passa para trabalhar com o Valdemar de Oliveira, no Santa Isabel, no Grupo Gente Nossa, e ele cria um novo marco dentro do teatro brasileiro, que é quando cria-se os grupos. Né? O teatro com grupo, e o Gente Nossa, encabeçado por ele, é importantíssimo. As pessoas não sabem disso. E também o Irapuã Caetés, que é um dramaturgo importantíssimo, né? Também para a nossa cidade. Então, isso tudo aí que sirva de, pelo menos, de referências aqui para professores, para agentes públicos, para os estudantes, né? E para as outras pessoas que têm interesse em cultura. Valeu, James. Valeu, obrigado, Adriano. Valeu pelo... Poeta, fica à vontade. Não, Adriano, só nessa questão ainda da publicação, por isso que eu comecei a falar em lei, né? Tem que ser uma coisa de lei, não da gestão, né? Porque a gestão, elas mudam, ela passa. Diferente. Ela passa, né? E a lei, até que um doido venha querer derrubar, um bocado de doido. Revogar, um bocado de doido aceitar, né? É muito mais doido do que um doido só, né? Mas, enfim, porque a contribuição do Jaboatão, do Guararapes, é muito grande. E aí eu quero só deixar aqui que eu falei um pouco da geração 65, perpassando um pouco pelas piratas, a gente não aprofundou tanto, mas para criar, talvez seja proposital, não sei, pensei muito nisso, a curiosidade, né, mestre? Curiosidade é bom para os alunos. O que esse doido falou aí? É verdade mesmo, esse doido falou aí. Vamos procurar ver isso aí, né? Hoje nós temos uma coisa muito mais fácil, né? Que é a internet, né? Porque no nosso tempo, poeta? No nosso tempo a gente tem que ir na biblioteca pública. Os arquivos. Coisa rara, né? Os arquivos. Mas, enfim, é isso. Hoje em dia, não. Então, eu quero agradecer a produção do programa, né? Dessa iniciativa que é feita pelo Lab, né? De Jaboatão, a produtora e os participantes da mesa, e Fernanda Carvalho, né? E ao amigo Danilo, que traz os bastidores. A parte técnica, Danilo agradecer a todos os presentes. A técnica, Danilo Lúcio, grande Danilo. Ele é grande mesmo, é grande, bicho é grande. Aí, e aos pernambucanos que estão nos vendo, os brasileiros que possam ter alguma referência do que aconteceu, do que está acontecendo e ainda acontecerá a partir do legado da geração 65. Sim, prazer, uma boa noite a todos. Obrigado, James, Rogério, parabéns, Fernanda, pela apresentação do projeto ao Lab Aleo de Blanc de Jaboatão, agradecendo também a Danilo aí dos serviços técnicos e dizer que estamos encerrando o nosso encontro de hoje e a gente se encontra voltando a falar sobre Jaboatão, literatura e memória e a sua contribuição para a cultura brasileira e para as letras brasileiras. Um abraço, boa noite, obrigado, fiquem na paz.